Oi, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos decorar um bolo, né, com bastante detalhes, como eu coloquei aí no título para vocês. Foram muitos detalhes. Eu comecei aqui, né, fazendo a primeira parte, né, que é de preparar o bolo para começar a decorar. Não apareci para falar com vocês durante o vídeo, porque eram 6 horas da manhã e eu tava ainda recalculando aí, né, entendendo para acordar. Então, eu fui fazendo meio que no automático, né? As coisas que precisavam fazer, que era limpar cake board, organizar, pegar o bolo, essas coisas. Enquanto isso, aí eu ainda tava meio que acordando. Esse bolo era pra 10, ou era 10, ou era 11 da manhã, eu não lembro. Só sei que eu comecei a decorar ele, era 6 horas da manhã, né? Pra não ter perigo de atrasar, de nada. E aí eu queria fazer com bastante calma. Então, eu comecei, né? Já limpei o cake board. Tô colocando o meu disco no pratinho, né? Eu ia colocar esse disco na bailarina, como eu sempre coloco. Só que aí eu resolvi colocar ele já no cakeboard, né? Pra ele já ir colando ali. E aí eu coloquei glucose e um pouquinho de ganache para poder secar. E aí limpei todo o meu cakeboard, né? Limpei o pratinho também. Eu sempre gosto de passar álcool para poder limpar. E tô começando a pegar meu bolo. Esse bolo tava na geladeira desde ontem, né? A gente deixa sempre de um dia pro outro prensando. No mínimo 6 horas, então sempre recheio na noite anterior. E aí no outro dia de manhãzinha a gente decora. E ele fica super seguro, né? Estruturado. Como vocês viram, eu tô com uma touca diferente, né? Tô com aquelas toucas de cetim, porque ela protege mais o cabelo. Então eu coloquei ela ao invés da minha outra normal que eu uso, né? Pra trabalhar. E foi isso. Então, eu tô começando, né? Vou colocar um pouquinho de ganache no meu cakeboard, no pratinho, né? Na minha guia. Coloquei o bolo e aí tô tirando os farelinhos que caíram, né? Porque sempre cai, a gente tira o bolo ali da forma. E vou colocar a minha guia para poder começar a fazer a blindagem. Já tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer essa guia, ensinando a fazer a ganache, ensinando a blindar bolo. Então, se você não tem muita prática aí, eu ensinei da forma bem prática e simples como que você pode fazer tudo isso. E aí, basicamente, eu fiz, né? Coloquei minha guia e vou preencher esse espaço aí com a ganache, para poder meu bolo ficar todo estruturado, né, retinho e firme com essa ganache. Esse bolo ele vai ser com cobertura toda de ganache, e aí eu tô usando aquela técnica, né, que eu sempre faço aqui, que é primeiro fazer uma camadinha com a ganache preta, né, a ganache meu amargo, que é um pouco mais firme, e depois eu faço somente a decoração com a ganache branca. Esse bolo vai ser todo branquinho, então eu fiz uma ganache branca também, que já tá separado. Eu fiz na noite anterior todas as ganaches, né, essas duas, a preta e a branca, para poder ficar descansando melhor, como eu ia decorar ele cedo. Então, eu já fiz de noite também e deixei já prontinho. Então, basicamente, eu vou fazer isso. Eu vou preencher todo esse espaço com a ganache e vou alisar o bolo. E não esquece de fazer aquele ritualzinho, né? Curtir o vídeo, deixar o seu comentário, se inscrever no canal se você for novo e ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo. Esse bolo foi um desafio, minha gente, para poder unir todas as ideias que a cliente quis, né? Porque era para comemorar 2 aniversários, né? Que era do casal, o marido, né? E a esposa. Era o aniversário deles dois de casamento. Então, ela queria unir, né? Essas 3 comemorações. Ela queria que tivesse azul, né? O bolo branco com detalhe azul, dourado e rosé. E ainda tinha os detalhes com brigadeiro, né? Tinha papelaria, então foi muita coisa, né? Ela mandou uns áudios falando, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí, né, a gente foi unindo as ideias. Mas ela mandou depois uma inspiração, né? Que era um bolo único, era somente um bolo. E aí eu tinha que transformar em um bolo de 2 andares com todos esses detalhes. Então foi um desafio. Depois que a gente fechou, né? Eu ainda fiquei olhando para a inspiração por um bom tempo e pensando como que eu ia desenvolver tudo isso para ficar legal em um bolo só. E aí eu consegui, né? Vou mostrar para vocês tudo aqui. Aqui eu já tô fazendo a minha cobertura branca. Vocês viram que eu não alisei totalmente, né? Com a cobertura preta, a ganache preta. Porque não tem necessidade, né? E aí eu já vim com a branca. E com essa cobertura branca é que eu tô deixando ele todo lisinho. Eu tô fazendo primeiro uma camadinha, né? Porque ela meio que se mistura com essa ganache preta. E aí fica manchada. Então, por isso que eu tô fazendo primeiro uma camadinha. E depois é que eu vou vir, né, com outra camada por cima, que vai ser realmente a camada que vai ficar aparecendo, né, que vai ficar visível. Então, vocês estão vendo que eu tô fazendo primeiro uma camadinha fininha aí com a branca. Ela ficou um pouco manchadinha, mas depois ela vai ficar toda branquinha. Eu vou passar mais uma, né, e vou alisar, e ele vai ser todo lisinho. Tanto de baixo como de cima, ele vai ter quinas imperfeitas. Então, vocês vão ver que eu vou deixar aí uma quinazinha. Ele vai ficar uns detalhes rústicos, né, mas vai ficar bem lindo.
Aqui eu já tô colocando a minha última camada, que vai ser essa, né? Que vai ser a camada final, que vai dar pra ver, que vai ficar toda bonita. Então, vocês estão vendo que eu tô colocando mais na parte de cima, né? Nessa parte superior, porque embaixo eu vou fazer um cachepô. Então, eu não vou me preocupar muito em alisar essa parte de baixo, porque ela não vai aparecer, né? Não essa parte branca. Então, eu coloquei somente do meio pra cima, né? E tô alisando. Eu até deixei um pouquinho mais branco, vocês estão vendo que ele tá um pouco mais branco, para poder, né, ficar mais bonito. Então, o de baixo ele tava um pouquinho mais amarelado. E essa última eu coloquei um pouquinho mais de dióxido, né, para ela ficar mais branquinha. E tô passando. E aí, vocês estão vendo que eu já tô deixando ali a minha quina imperfeita, né? Eu vou deixar ela ali levantadinha. E tô alisando essa parte de cima da lateral, né, do meio para cima. A parte de baixo eu não tô me preocupando muito, porque eu vou preencher com o azul. O de cima eu fiz a mesma coisa, né? Eu cobri, deixei aqui imperfeita, alisei. Só que eu tô fazendo essa textura com um garfo. Vocês estão vendo que eu posicionei ele de ladinho. Deixa a minha mão parada, né? E só a bailarina vai girando. E ele ficou com essa textura listradinha, que ficou bem linda. E aí eu fiz uma vez, né? Vi que ainda tava precisando de mais. E aí eu fiz novamente. A ideia era deixar assim, bem rústico mesmo, né? Pra dar um detalhe, né? Mas ficar delicado ao mesmo tempo. Então, ficou bem legal essa textura. Eu já fiz dessa forma com um palitinho de churrasco, só que assim com garfo é bem mais rápido, né? Porque ao invés de você ter uma listrinha, você vai ter três. Então, acaba bem mais rápido. E aí, eu fiz a minha sobreposição e vocês estão vendo que ela embaixo tá com bastante imperfeição, tá vendo? Isso aí a gente vai cobrir, foi o proposital. Mas antes de fazer, né, o cachepô, eu vou fazer um sapiscado no bolo todo com ouro rosé. A cliente pediu que tivesse rosé, né, e dourado. E aí eu pensei como unir, né, esses dois pós metalizados. Como na inspiração tinha um sapiscado dourado como esse, eu vou deixar aqui a foto para vocês do bolo inspiração que ela gostou, né? Mas o sapiscado era dourado. E aí, para incluir o rosé, né, eu fiz o sapiscado rosé para poder ficar uma coisa mais delicada, né? Ele ia ficar com alguns detalhes pequenos, que foi nesse sapiscado e nos brigadeiros que eu vou colocar um pouquinho mais à frente. Então, eu fiz no bolo todo esse sapiscado e depois eu vou vir com o cachepô. O cachepô vai ser primeiro essa cobertura de trás, um azul mais escuro e depois vai vir na frente um azul mais claro. Então, eu coloco primeiro, né, a camada com azul mais escuro, aliso ele. Como a ganache branca já tá seca, né, ela já tá durinha, não tem problema se bater ali, porque não vai arrancar a ganache. Então, eu passo uma camada bem fininha, né, nesse azul. Eu não fui até embaixo, porque não deu a ganache, mas dá um pouquinho mais pra frente, eu vou cobrir essa parte de baixo, vocês vão ver. Então, eu só me preocupei mesmo em fazer uma camadinha com esse azul, deixo ela bem fininha, né, aliso, pra ela ficar bem lisinha. E depois eu vou vir com o azul mais claro. Com esse azul mais claro, primeiro eu vou preencher embaixo, tá vendo? Esse espacinho que ficou. E aí, aliso. E depois é que eu vou fazendo, né? A camada por cima dele pra ficar o cachepô, como realmente deve ser. Então, eu coloco, né? Faço a mesma coisa com o saco de confeitar. Eu vou fazer ela um pouquinho abaixo desse azul mais escuro, né? Porque depois que eu alisar, ela vai subir um pouquinho. Então, eu vou passando ali, né? Até preencher tudo. Eu fiz primeiro duas camadinhas ali, né? Um embaixo do outro. Depois eu fiz uma lá embaixo, tá vendo? Porque aí quando eu alisar, ela vai preencher tudo. Então, não precisa fazer uma camada grossa nesse detalhe, porque o intuito é ficar fininho mesmo, é só um detalhe. Então, eu passei o que deu ali, a ganache acabou, mas aí eu vou alisando e o excesso que vai saindo, eu já vou pegando com a espátula e vou passando de novo no bolo. Então, eu vou fazendo assim, né? Vou alisando, pego o excesso que vai saindo e vou preenchendo onde tá faltando, e assim ele vai ficar todo preenchido. E aí, eu vou alisar nele todo, e aí, quando eu ver que ele tá todo lisinho, é a hora de parar.
Aberto, agora a gente vem com os detalhes finais. Então, eu vou colocar primeiro a papelaria das idades. Eu coloquei um pouquinho de ganache ali atrás, tá vendo? A ganache azul mesmo que sobrou. Não tem importância porque vai ficar atrás e não vai dar pra ver. Então, eu coloquei logo as duas idades, né? Que foi em cada bolo, como a cliente me pediu. Em cada bolo, uma idade, que é o da mulher, né? Da cliente e do esposo dela. Então, eu coloquei pra poder centralizar, escolher ali a frente do meu bolo. Ela também me pediu que tivesse uns pombinhos, né, para incluir em algum lugar aí. E aí eu fiz 2 pombinhos e coloquei ali do lado. Ficou saindo ali um pouquinho do excesso da ganache azul, então eu fui tirando com cuidado, né, com um palitinho de churrasco, aquela pontinha. E aí eu fui tirando para que não ficasse aparecendo, né? Também me pediu, né? Ela me pediu que tivesse as iniciais deles dois em cima, né? Que seria para simbolizar o casamento dos dois, né? O aniversário de casamento. Então eu tinha mandado para ela uma inspiração de um arcozinho com as iniciais. Ela gostou, aprovou e a gente fez. E aí eu fiz assim, né? A papelaria foi toda dourada, porque ela lembra que ela me pediu, né? Dourado e rosé. Então o detalhe rosé eu coloquei no bolo, que foi o sapiscado. E o dourado eu coloquei na papelaria, né? E aí ficou assim, ó, os 2 pombinhos na lateral, em cima ficou a inicial dos dois. E vou colocar também uns detalhezinhos que são os brigadeiros, né, que também tinha na inspiração. E aí, para mesclar os dois, eu fiz esses brigadeiros dourado e rosé. E aí eu coloquei eles tanto em cima ali de ladinho do bolo, né, como embaixo também. Eu coloquei do ladinho e aí ficou dessa forma, né? Eu fui posicionando e mesclando os dois. E finalizei o bolo, minha gente. Olha que lindo. Quem diria, né, que tantas ideias dariam um bolo tão lindo. Consegui unir aqui tudo que a cliente me pediu. E ela me pediu que tivesse a idade dos 2 aniversariantes, né? Ela pediu que fosse assim, em cada bolo, uma idade. Me pediu também para que eu incluísse em algum lugar 2 pombinhos para representar eles, né? E aí eu coloquei aqui esse bem delicado, né, para não chamar muita atenção, não ficar uma coisa grande, né? Então eu pedi para mim da papelaria fazer pequenininho. Também pediu as iniciais dos dois, né? Porque eles vão comemorar os 2 aniversários e aniversário de casamento dos dois. Então ficou a inicial dos dois com esse coraçãozinho aqui no meio, bem delicado. Ela também pediu para que tivesse dourado e rosé. E aí o que é que a gente fez? Eu fiz o sapiscado aqui no bolo todo, né, o rosé e a papelaria dourada. Então a gente uniu aí as duas ideias. Também tinha na inspiração que ela pediu esses brigadeiros. E aí era todo dourado na inspiração. Só que como ela pediu para que o bolo tivesse dourado e rosé, eu fiz misturado, tá vendo? Eu fiz dourado e rosé e mesclei os dois assim. E aqui em cima também, tá vendo? Aqui em cima eu também coloquei uns granuladozinhos, tá vendo? Que também tinha na inspiração, e aí eu coloquei aqui dourado. Esse aqui de cima, eu fiz ele todo branquinho. Ela me mandou a inspiração do bolo, que era esse aqui, e queria que eu fizesse os 2 andares iguais. Só que com o espaço entre um bolo e outro é pequeno, se eu fizesse esse cachepô aqui em cima, vocês dá pra ver, né, que ficaria muito próximo aqui da bordinha, o cachepô, ia ficar estranho, os 2 bolos. E aí eu optei por deixar esse aqui de cima todo branquinho e fazer o cachepô somente embaixo, achei que ficou bem mais harmônico. E aí pra esse de cima não ficar liso, sem nada, né, porque a inspiração era ele assim, liso, sem textura, eu fiz uma textura nesse aqui de cima, bem delicada, que foi o que eu mostrei pra vocês que eu fiz com um garfo. E aí deu um charme a mais, né? Ficou mais delicadozinho, mas ficou mais bonito por conta da textura. E aí ficou assim. Eu consegui unir aqui todas as ideias que a cliente me pediu, que foram 2 aniversários, aniversário de casamento, dourado e rosé e o azul. E aí, me conta o que é que vocês acharam. Eu achei lindo. Essa parte final, minha gente, o áudio cortou, não sei porquê, né? Acho que foi o celular que parou o som, mas eu tava explicando pra vocês, né? Mais uma vez, né? Mostrando o bolo e falando o que eu achei bonito nele. E é isso, a cliente amou, graças a Deus a gente conseguiu atingir o objetivo, né? Que foi colocar todos os detalhes que ela queria. Como vocês sabem, aqui a gente não tem isso não. O cliente pediu, a gente faz. Se ele quiser as ideias mais mirabolantes, a gente tá fazendo. E aí a gente conseguiu unir tudo que ela queria e deixar lindo do mesmo jeito. E eu amei. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que é que você achou, se você gostou, o que é que você faria diferente. E até o próximo vídeo.